Ao iniciar esta manhã, façamos uma pausa sagrada para inspirar esperança e expirar medo. A oração abre a porta para o refúgio eterno. Nela nos abrigamos sob as asas do Altíssimo. Hoje elevaremos nossa voz inspirados no Salmo 91, proclamando que Deus é nosso escudo, fortaleza e confiança. Permita que sua luz guie cada decisão e transforme seu dia. Agora, ouçamos a palavra do Senhor contida no Salmo 91, conhecido como o Salmo da Proteção. Seus versos nos convidam a nos abrigar sob as asas do Altíssimo, a confiar em sua proteção diante de medos visíveis e invisíveis, e a descansar em sua fidelidade que nunca falha. Que cada palavra desperte em seu interior uma certeza renovada. Deus mesmo te cobre, envia seus anjos e levanta um escudo ao seu redor. Abramos o coração para receber este hino de segurança e esperança, do livro do Salmo 91. Você que habita sob a proteção do Altíssimo e descansa à sombra do onipotente Degaocênio, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio, ele te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Ele te cobrirá com suas penas, e sob suas asas encontrarás refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo e proteção. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, nada te atingirá. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque você disse: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te atingirá, praga nenhuma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te protegerem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leãozinho e a serpente. Eu o livrarei, porque ele se apegou a mim. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele e o livrarei. E eu honrei. Com vida longa o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus, louvado sejas neste amanhecer que surge como um novo quadro. Eu desperto com o canto dos pássaros que anunciam a tua fidelidade, e meu coração se inclina para te reconhecer como a fonte de vida. Obrigado porque mesmo quando a madrugada ainda estava escura, tuas misericórdias já me aguardavam como um abraço caloroso que afasta o medo. Levanto meus olhos para os montes e descubro que o meu socorro vem de ti, o Criador do céu e da terra. Tu és aquele que nunca dorme nem cochila, o guarda vigilante que me cerca ao deitar e ao levantar hoje. Antes de ver mensagens ou cumprir obrigações, escolho entrar na tua presença e declarar: Pai bendito, nada é mais importante do que a tua voz. Entro confiante porque o Salmo 91 me lembra que eu habito sob a tua sombra poderosa, a mesma nuvem luminosa que guiava Israel no deserto, e a mesma glória que cobriu o monte quando Moisés te encontrou face a face. Este trecho eterno proclama que enquanto eu permanecer em teu abrigo, nenhuma ameaça visível ou oculta terá a última palavra sobre o meu destino. Tu me resgatas do laço secreto do caçador e do ruído da calamidade. Tu estendes tuas penas e essa imagem revela a ternura de uma águia protegendo seus filhotes. Que sublime mistério! O Onipotente, dono do universo, me oferece um refúgio íntimo e pessoal, um santuário onde posso depositar cada ansiedade. Por isso, Abba, inicio minha jornada te entregando honra. Eu te exalto, não apenas com os meus lábios, mas com a disposição de obedecer aos teus caminhos. Reconheço que minha mente tende a se distrair e minha carne a temer, mas a tua palavra é como espada de 2 gumes que corta a incredulidade e planta propósito. Permite-me beber do teu rio de paz até que todo ruído interno se acalme e o silêncio revele a tua direção. Dá-me um coração humilde como o de Maria, que disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, para que cada batida do meu coração ecoe a tua vontade. Pai amado, tu és meu refúgio e fortaleza. Declaro com todo o meu ser que confio em ti, não confio em conexões, títulos ou estratégias humanas. Confio em teu caráter imutável. Quando as notícias gritam incertezas e as estatísticas preveem escassez, a tua verdade afirma que eu possuo um reino inabalável. Quando o inimigo lança dardos de desânimo ou mentiras sutis, teu espírito levanta um estandarte e me lembra que fui comprado por amor. Por isso, posso avançar com passos firmes, sabendo que até mesmo os vales sombrios se transformam em corredores de revelação quando tu vais à frente. Cobre-me, Senhor, com teu manto de luz. Sê meu escudo contra críticas injustas, minha torre forte contra fofocas, meu muro de fogo contra qualquer maldição. Que a tua presença seja como o orvalho que refresca meus pensamentos
e a chama que acende minha paixão pelo que é santo. Sobe tuas assás, meus medos se dissipam, e meus sonhos encontram incubadora divina. Declaro que nenhum vírus, acidente ou trama poderá roubar minha paz, pois o príncipe da paz habita em mim. Que a luz deste dia seja testemunha da tua fidelidade renovada. Mesmo que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, estou seguro de que não serei abalado. Não me glorio na minha própria força, mas me apego à tua promessa inabalável. Vejo ao meu redor um mundo sedento de esperança, e tu me ofereces ser portador de boas notícias. Onde outros veem deserto, eu verei fontes. Onde outros são consumidos pela reclamação, eu entoarei cânticos de gratidão. Dá-me olhos para perceber as marcas da tua bondade no cotidiano, o toque de um filho, o pão quente, a risada espontânea, a oportunidade de servir. Que cada detalhe me lembre que teu amor é o meu ecossistema natural. Obrigado por me distinguir. Como filho amado, eu não sou órfão nem vítima. Sou co-herdeiro com Cristo de promessas eternas. Em ti encontro identidade. Em ti descanso minhas inseguranças. Em ti descubro meu chamado. Se durante o dia eu enfrentar turbulências, lembra-me de que a mão que sustenta o universo é a mesma que segura a minha. Disponha meus lábios para abençoar e não amaldiçoar, para edificar e não destruir. Que minhas palavras sejam bálsamo para corações feridos e farol para os que caminham na escuridão. Senhor, envia teus anjos para me escoltarem. Que suas asas guardem meus passos ao dirigir, caminhar ou trabalhar. Que sejam sentinelas nas portas da minha casa e acampem ao redor dos meus entes queridos. Que suas espadas flamejantes dispersem todo plano de violência, roubo ou acidente. E enquanto eles cumprem sua missão, que meu espírito permaneça adorando ao comandante dos exércitos celestiais. Que privilégio depender de um Deus que mobiliza legiões a favor dos seus filhos. Hoje eu te louvo pela tua fidelidade que é escudo e armadura. Não há brecha que tua verdade não possa fechar, nem dardo que teu amor não possa apagar. Tu és o gesso divino que repara as rachaduras da alma, a bússola que orienta nos mares. Da incerteza se minha mente se dispersar, traga menos-a de volta. Se minhas emoções se agitarem, sopre calma. Se meu corpo se cansar, injete vigor. Quero viver consciente da sinfonia da tua graça que ressoa até nas tarefas mais simples. Declaro tua cobertura sobre minha família. Que nossos lares sejam sombra da tua presença, nossas risadas ecoem tua alegria e nossas discussões se tornem oportunidades de praticar o perdão. Protege cada porta e cada janela espiritual. Que nenhum espírito de divisão, enfermidade ou escassez encontre entrada. Cerca nosso lar com tua perfeita paz. Onde houver moradia, que reine a gratidão. Onde houver estudo, que governe a sabedoria. Onde houver descanso, que floresça a esperança. Guia meus passos neste dia. Abre as portas que tu preparaste e fecha as que não me convêm. Que minhas mãos trabalhem com excelência em minha mente. Conceba estratégias que glorifiquem teu nome. Que minha boca se encha de testemunhos e meus pés anunciem a paz. Se eu enfrentar desafios, que o pânico não me domine. Se eu saborear vitórias, que a soberba não me roube. Que cada batida do meu coração marque o ritmo do teu propósito. Finalmente, Pai, consagro este dia como oferta de amor. Que seja um incenso agradável, um desfile de gratidão e obediência. Obrigado por me convidar a caminhar sob a sombra do Altíssimo. Declaro que não há lugar mais seguro nem honra maior. Que esta oração seja o prelúdio de um diálogo contínuo, onde o louvor não cesse e a comunhão se fortaleça, Pai amado. Neste segundo momento de nossa conversa, desejo parar o relógio humano e permitir que somente tua eternidade marque. Enquanto a luz rasga o horizonte como uma cortina de ouro, lembro que tua presença não é um conceito distante, mas um ar vivo que envolve minha existência. O Salmo 91 descreve sombras protetoras, asas estendidas e anjos que acampam ao redor. Eu vejo isso na aurora que filtra seus primeiros raios pela janela e toca minha pele com o calor de um abraço paternal. Tu és a brisa que atravessa as árvores e sussurra: não temas, eu estou aqui. Quando os pássaros despertam o vale, com seu canto, eu ouço teu convite para entrar em sinfonia. Adore, confie, descanse. Deus onipotente, reconhecer tua presença é mais que um ato mental, é o despertar da alma que descobre rios subterrâneos de graça fluindo sob o deserto do cotidiano. Mesmo que meus sentidos se distraiam com telas e tarefas, tua bondade persiste, como um farol inabalável. Tu me lembras que o maná caía todas as manhãs sem falhar, e que hoje continua amanhecendo o maná invisível. Essa energia que move meus pulmões, essa lucidez que organiza meus pensamentos, esse pulso obstinado que bate em meu peito, nada em mim funcionaria sem teu sopro sustentando tudo. Eu te reconheço, Senhor, na geometria perfeita de cada folha,
na dança espontânea de um beija-flor que corta o ar, na resiliência do cacto que floresce sob o sol ardente, na paciência do rio que esculpe a rocha passo a passo. Tua bondade é mais longa que o curso do Amazonas e mais antiga que as estrelas. Eu te reconheço no sorriso de uma criança brincando descalça, na idosa que acende uma vela com fé intacta, no motorista que cede a passagem com gentileza, no enfermeiro que segura a mão trêmula de um paciente. Cada gesto nobre reflete uma centelha da tua natureza. Eu te reconheço, Abba, no calendário de milagres ordinários que se repetem sem esperar aplausos. A rotação perfeita da Terra, a química exata da atmosfera, o relógio das minhas células, se reparando enquanto durmo. Se um cientista analisar os mecanismos do universo, encontrará tua assinatura em cada átomo. Se um poeta descrever a beleza, acabará pronunciando teu nome. Nenhuma teoria consegue explicar a ternura com que cobres meus vazios. Nenhuma estatística pode medir o que acontece quando um coração escolhe confiar em ti. Por tua bondade, Senhor, as flechas do inimigo não prevalecem. O Salmo 91 fala de flechas durante o dia e terrores noturnos. Eu confesso que muitas vezes essas flechas são pensamentos sombrios tentando perfurar meu ânimo. Você não vai conseguir. O diagnóstico será fatal. Vulcanel, suficiente. Mas antes que a ponta toque minha pele, tua fidelidade se ergue como um escudo flamejante. Tu me cercas com verdades que desarmam mentiras. Você é minha obra-prima. Meus planos para você são de bem. Nada para separar você do meu amor. Reconheço, Deus de bondade infinita, que tua presença é um campo de força que neutraliza toxinas invisíveis. Talvez a peste que se arrasta nas sombras hoje se chame ansiedade, depressão, ódio, comparações tóxicas nas redes sociais ou esgotamento emocional. No entanto, tua sombra refrescante apaga incêndios internos e sufoca vírus espirituais quando minha mente corre como um cavalo selvagem. Tu colocas freios de verdade e sussurras: aqui está tua alma, eu sou teu pastor, nada te faltará. E quando meu coração quer fazer ninho na preocupação, tu me convidas a construir morada na tua esperança. Pai, reconheço tua bondade na tua pedagogia paciente. Como um oleiro experiente, giras a roda e moldas meu caráter não com brutalidade, mas com mãos firmes carregadas de ternura. Às vezes usas vitórias para polir minha gratidão. Usas fracassos para esculpir minha humildade. Permite-me discernir que cada estação tem propósito. A primavera que floresce reflete tua criatividade. O verão das colheitas celebra tua provisão. O outono que faz cair as folhas mortas ensina a desapegar do que não serve mais. E o inverno, que parece estéril, esconde sementes latentes para a próxima colheita. Em cada fase, teu amor continua a semear horizontes inéditos. Eu te reconheço, Senhor, na constelação de lembranças onde foste refúgio. Penso naquela madrugada em que chorei sem encontrar saída, e tua palavra iluminou meu quarto como um lampião. Penso naquela entrevista que parecia sem chance, de repente se abriu uma porta maior. Lembro-me da doença que ameaçou um ente querido, e a paz que invadiu o hospital como uma névoa celestial. Não foram coincidências. Foram impressões digitais do Altíssimo na minha história. Cada testemunho é uma semente de fé que germina para as batalhas de hoje, ao contemplar tua bondade. Reconheço minha pequenez, mas também descubro meu valor. O universo poderia continuar girando sem minha existência, mas tu decidiste me incluir em teus planos. Colocaste em minhas mãos a administração de dons, talentos e tempo. Que o Rei da Glória se alegra em caminhar junto a criaturas finitas. Quão grande é a tua confiança. Permite-me usá-los para irradiar tua luz, não para inflar meu ego. Que minha produtividade seja fruto do teu espírito, e não do orgulho. Que minha influência transforme trincheiras em pontes. Que meus recursos alimentem sonhos de outros, e não apenas meu conforto. Deus bondoso, reconheço tua presença também nas correções amorosas. Às vezes, o teu sim se manifesta em caminhos amplos. Outras vezes, o teu não me protege de armadilhas escondidas. Quando fechas uma porta, é porque atrás dela havia um perigo. Quando retardas um sonho, é porque o forno ainda não está pronto. Quando cancelas um plano, é porque preparas algo maior do que eu imagino. Obrigado pelas bênçãos disfarçadas de interrupções, pelo trânsito que evitou um acidente, pela separação que impediu uma aliança tóxica, pela escassez que me ensinou novos propósitos. Pai eterno, ao meditar no Salmo 91, celebro tua bondade que envia teus anjos para me guardarem. Reconheço a realidade do teu reino invisível. Seres de luz vigiam meus passos, abrem caminhos e desfazem armadilhas do caçador. Eu não os adoro, mas sou grato pelo serviço fiel deles. Sei que mesmo quando meus olhos naturais dormem, o mundo espiritual permanece em vigília, instalando muralhas de luz ao redor dos meus sonhos. Não há muralha de concreto que proteja mais do que um sussurro teu dizendo:
Esta casa está selada pela minha paz. Amado Senhor, reconheço que tua bondade transforma caos em ordem. Onde antes havia confusão e vazio, tu declaras: haja luz. E minha alma resplandece. Obrigado por trazer ordem às minhas prioridades. Primeiro, buscar teu reino, e então, tudo o mais se alinha como constelações obedientes. Cada vez que corrijo a bússola em tua direção, a ansiedade se dissipa, porque nada escapa ao teu governo bondoso. Permite-me ser um testemunho vivo da tua bondade. Que meus olhos transmitam ternura, minhas palavras espalhem ânimo como chuva suave, e minhas mãos sejam pontes, não barreiras. Que meu dia seja uma carta viva, para que os que cruzarem meu caminho vejam. Assim é alguém que habita sob a sombra do Altíssimo. Que cada decisão, grande ou pequena, leve a tua assinatura. Eu te reconheço nos detalhes do cotidiano, na xícara de café que desperta sentidos, no cumprimento do vizinho, que cria comunidade, na música que toca e confirma uma promessa, na mensagem de encorajamento que chega bem na hora em que o cansaço ameaça. Nada escapa ao teu cuidado perfeito. Que meus ouvidos espirituais estejam atentos para perceber teus toques e meus lábios rápidos para agradecer. Se hoje surgir adversidade, não a chamarei de desastre, mas de oportunidade disfarçada, pois tua bondade sabe extrair mel das rochas e jardins das ruínas. Onde o inimigo cava fossos, tu construis pontes. Onde jogam pedras, tu esculpes diamantes. Onde o futuro parece nublado, tu pintas arco-íris de aliança. Assim, aprendendo a te enxergar em cada detalhe, minha confiança amadurece, minha adoração se purifica, e minha esperança se torna contagiosa. Por tudo isso e muito mais eu louvo teu nome e exalto tua bondade sem fim. Que todo o universo saiba que o Deus do refúgio e da proteção ainda faz maravilhas e que aqueles que correm para teus braços sempre encontram um lar, Pai amoroso. Quando o amanhecer pinta de rosa as nuvens e o canto do galo anuncia que a noite cedeu lugar à esperança, minha alma desperta consciente de um milagre silencioso. Estou vivo. Meu coração bate. O ar enche meus pulmões, a propósito esperando, em cada segundo deste dia. Este não é um dia qualquer. É uma tela em branco que tua misericórdia me dá para escrever uma nova história. Do Fei ontem ficou para trás com suas glórias e tropeços, seus acertos e pendências. Hoje é um recomeço, uma nova chance de te escolher como refúgio e levantar teu nome acima de qualquer outro nome. Obrigado, Senhor, porque a primeira luz que atravessa as cortinas não é apenas um fenômeno astronômico. É um lembrete de que tua fidelidade se renova como o orvalho que abraça a grama. Assim declara o Salmo 91. Sob tuas asas encontro refúgio, e se tuas asas me cobrem, como não agradecer? Sou como um filhote abrigado, como um barco protegido por um farol, como um viajante protegido por uma sombra generosa no deserto ardente. Por isso, a gratidão se torna meu primeiro idioma. Antes de olhar o celular, coloco minhas mãos em posição de louvor e confesso: meu Deus, tu és bom, e teu amor dura para sempre. Hoje eu te agradeço pelo que é visível e pelo que Obrigado pelo teto que abriga meus sonhos, pelas paredes que contêm risadas e conversas sinceras. Obrigado pela cama que sustentou meu cansaço como um abraço acolhedor, pelo colchão e pelo cobertor que muitos consideram garantidos, mas que para outros são um luxo distante. Obrigado pela água que flui ao abrir a torneira, água que o limpa e refresca, e pelo sabonete perfumado que traz dignidade ao cotidiano. Cada objeto simples conta uma história silenciosa da tua provisão. Agradeço também pela mesa que aguarda o café da manhã. Talvez um café quente, pão pio fresco, frutas coloridas ou o aroma de um alimento simples feito com carinho. Conta cada mordida como um testemunho da tua bondade. E mesmo nos dias em que a despensa parece mais modesta, ainda assim te dou glória, pois continua sendo o pão da vida que sacia, a água viva que nunca se esgota. Lembro-me de Israel no deserto. Não faltou maná nem codornizes. Assim, minha fé descansa na tua reputação como provedor fiel, Pai de luz. Obrigado pelas pessoas que cruzarão meu caminho hoje, a família que compartilha meu teto, os colegas com quem solucionarei desafios, o desconhecido que segurará a porta com gentileza, o idoso que precisará de ajuda para atravessar a rua, a criança que me lembrará o olhar curioso da inocência. Cada rosto é uma oportunidade de refletir teu amor. Cada conversa é uma chance de plantar sementes de esperança. Agradeço pelas responsabilidades que me foram confiadas. Não as vejo como fardos, mas como privilégios que me permitem servir. O trabalho, que às vezes parece repetitivo, se torna um altar quando é feito com excelência e gratidão. O trânsito, que tantas vezes me impacienta, transforma-se em uma sala secreta,
onde pratico a paciência e oro por quem está. A.L. Reid. O chefe exigente se torna uma ferramenta que modela meu caráter, e o cliente difícil um espelho que revela oportunidades de humildade. Teidou Gracas. Senhor, pelos objetivos que vibram na minha agenda, pelos projetos que aguardam ser concluídos, pelos sonhos que desejam ser impulsionados, pelos talentos que querem florescer. Reconheço que todo o dom perfeito vem de ti. Por isso, apresento meus anseios no teu altar e declaro que tua sabedoria ditará o ritmo e a direção. Se algum plano não for o melhor, agradeço desde já pela porta fechada que evitará feridas. Se outro projeto for da tua vontade, agradeço pelo vento favorável que soprarás no momento certo. Obrigado pelo meu corpo, templo do teu espírito. Talvez ele não seja perfeito aos olhos do mundo, mas foi formado de maneira maravilhosa no ventre materno. Minhas mãos podem tocar, escrever, construir. Meus pés me conduzem a lugares de propósito. Meus olhos contemplam cores que só um Deus, artista, poderia ter criado. Meus ouvidos recebem vozes, risadas e canções que alimentam minha alma. Mesmo que existam dores ou limitações, agradeço pela oportunidade de experimentar teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Agradeço pelas emoções que percorrem meu interior, a alegria que celebra, a tristeza que me torna mais humano, a raiva que denuncia injustiças, o medo que alerta para o perigo. Por meio delas, tu me lembras que sou uma criação complexa, dotada de uma paleta emocional que, quando submetida ao teu espírito, pode pintar obras de compaixão e empatia. Ensina-me a não negar minhas emoções, mas a processá-las à luz da tua verdade, para que nenhuma se torne tirana, mas instrumento de crescimento. Agradeço pelas memórias que surgem como fotografias na mente. Algumas são troféus de vitórias passadas, outras são cicatrizes de batalhas que doeram, mas em todas elas há aprendizado. As conquistas me impulsionam a te louvar, as cicatrizes me convidam à humildade. Sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso agradeço até pelas quebras antigas, pois delas nasceram compaixão e maturidade, Senhor. Também te agradeço pelos recursos que hoje administrarei. O tempo, o dinheiro, a criatividade, a influência. Ensina-me a ser um bom administrador, a não agarrar como dono, mas a segurar como servo. Obrigado pelas moedas que poderei ganhar ou gastar, pelos minutos que investirei, pelas palavras que direi. Que tudo seja semente fértil plantada nos campos certos. Agradeço, Espírito Santo, por tua direção interna. Num mundo saturado de opiniões, algoritmos e distrações, tua voz suave é certeira, uma bússola que sempre aponta para o norte verdadeiro. Obrigado porque, quando minha mente corre ansiosa, tu me chamas a inspirar tua paz e expirar a ansiedade. Obrigado pela tua convicção que me alerta antes de eu cruzar limites perigosos. E pelo teu encorajamento quando a fé me pede ousadia. Obrigado pela tua palavra escrita, lâmpada para os meus pés que ilumina cada passo. Hoje, abro-a como quem desembainha uma espada de luz, permitindo que os versículos do Salmo 91 penetrem cada canto do meu ser. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Ao declarar estas palavras, as sombras do medo se transformam em janelas por onde entra a luz da tua verdade. Agradeço, Senhor, pela comunidade de fé que me cerca, seja uma igreja presencial, um grupo online, ou mesmo aquele amigo que envia uma palavra de encorajamento logo cedo. Eles são irmãos e irmãs que sustentam meus braços quando a batalha é longa, que celebram minhas vitórias e me corrigem quando necessário. Obrigado por suas vidas. Ajuda-me a também ser um irmão que apoia, um mentor que impulsiona e um discípulo que aprende, Pai bondoso. Estendo minha gratidão pela criação que hoje será o cenário do meu dia. O céu mudando de cores, o canto dos pássaros competindo com os ruídos da cidade, o vento refrescando minha pele, a chuva que limpa as ruas. Cada elemento me lembra que a terra está cheia da tua glória. Até mesmo o concreto e o asfalto podem se tornar púlpitos para a tua beleza. Se eu tiver olhos treinados para enxergar, obrigado, Senhor, pelos desafios que já consigo vislumbrar neste dia. Se surgirem tarefas urgentes ou decisões complexas, que eu não as receba com queixas, mas como academias onde minha fé será fortalecida. Se aparecerem imprevistos, que eu os veja como convites à flexibilidade. Se surgirem críticas, que eu as encare como oportunidades para refinar meu caráter. Se houver conflitos, que eu os veja como momentos para praticar o perdão e o diálogo. A gratidão transforma obstáculos em degraus e tropeços em lições valiosas, Pai. Obrigado pelas promessas que caminham comigo. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas encontrarás refúgio. A fidelidade dele será teu escudo. Declara o Salmo 91. Essa fidelidade é o capital inabalável no qual posso investir minhas esperanças. Cada projeto que eu iniciar hoje, cada conversa, cada semente de bondade que eu plantar, deposito em tuas promessas,
e espero uma colheita abundante. Obrigado, amado, porque mesmo que o mundo se abale, com terremotos na economia, furacões sociais ou guerras culturais, aqueles que habitam sob a tua sombra permanecem em território seguro. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas a minha paz permanecerá ancorada na rocha eterna. A gratidão não depende de circunstâncias externas, mas brota de uma certeza interior, firmada no teu caráter imutável. Obrigado, pork. Hoje minhas palavras podem ser vitaminas para aqueles que estão fracos. Permite que meu cumprimento seja uma faísca, meu abraço seja um bálsamo e minha oração seja uma ponte. Obrigado pela autoridade que colocaste em minha boca para abençoar. Eu declararei vida onde outros veem ruína. Eu declararei restauração onde outros repetem diagnósticos fatais. Eu declararei esperança onde as estatísticas ditam derrota. Obrigado pelo humor que tu me concedes, porque uma boa risada cura tanto quanto um remédio. Obrigado pela música que torna os fardos mais leves, pela criatividade que colore os dias e pelo descanso que renova minhas forças ao final de cada jornada. Tudo de bom vem de ti. Assim, Pai, neste amanhecer, eu lanço a âncora da gratidão no teu oceano de bondade. Que meus pensamentos sigam a ordem do louvor. Que minhas palavras se revistam de gratidão e que minhas ações exalem o aroma do reconhecimento. E se em algum momento a reclamação tentar se infiltrar, lembra-me da sombra do Altíssimo, para que eu me abrigue novamente nela. Declaro em voz alta, para que ouçam os anjos e também as potestades. O Senhor é o meu refúgio, e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Que esta declaração abra portas de favor, feche portas de opressão e marque a atmosfera com a tua paz inabalável. Assim, cada minuto recém-nascido será impregnado de propósito e gratidão, e este dia se tornará um altar vivo, onde tua glória será manifesta. Pai eterno, neste momento da oração, eu desejo caminhar de mãos dadas contigo pelos corredores da história sagrada. Ali estão pendurados os retratos vivos de homens e mulheres que descobriram o segredo do Salmo 91. Antes mesmo que ele fosse escrito, heróis que se abrigaram sob tua sombra e ao fazer isso, transformaram épocas inteiras. Permite que ao contemplá-los, eu aprenda lições para minhas próprias batalhas, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o Deus que os protegeu é o mesmo Deus que me convida hoje a permanecer sob o abrigo do Altíssimo Senhor Jesus. Começo com Pedro, o pescador impulsivo da Galileia. Lembro-me dele em meio à tempestade, quando as ondas ameaçavam engolir o barco e os trovões pareciam gritar sua condenação. O terror noturno, como o que o Salmo 91 descreve, tomou conta dos discípulos, mas tu caminhavas sobre o caos como quem passeia sobre um espelho. Pedro te pediu uma palavra. Se és tu, manda que eu vá. Um simples vem foi suficiente para transformar a água em caminho. Mas ao sentir o vento, Pedro duvidou e começou a afundar. Quantas vezes também começo o dia cheio de fé, mas ao primeiro emele ameaçador, ou à primeira conta inesperada, o vento do medo tenta me derrubar. No entanto, assim como naquela noite, tua mão se estende antes que as águas me cubram. Aprendo com Pedro que a fé não é ausência de dúvidas, mas a coragem de clamar: salva-me, Senhor, e receber teu socorro imediato. Essa mão que levantou Pedro é a mesma que hoje, nesta manhã, sustenta meus projetos e minha saúde emocional. Mais adiante, Pedro te negou, Senhor. O terror noturno voltou, as flechas da culpa e a peste do remorso o atacaram. Mas tu o visitaste ao amanhecer, junto à fogueira, preparando peixe e pão, e 3 vezes lhe deste a oportunidade de amar novamente. Assim, tu me lembras que as quedas não são um cemitério, mas uma escola. Sob tuas asas encontro nova missão e força para liderar, para ser uma rocha onde outros possam encontrar refúgio, Senhor onipotente. Viajo agora até Babilônia e vejo Daniel, um jovem exilado, separado de sua terra, de sua língua e do seu templo. Ele estava cercado por um sistema hostil, que decretava cultos falsos e hábitos contrários aos teus caminhos. Mas Daniel decidiu orar 3 vezes ao dia, com a janela aberta para Jerusalém. Ele não negociava o seu lugar secreto contigo. Seu abrigo sob a tua sombra não dependia de fronteiras ou comodidades. Quando decretos injustos proibiram a oração, Daniel não escondeu sua fé nem levantou cartazes de protesto. Ele simplesmente continuou a persistir em intimidade contigo. O resultado foi uma cova de leões, terrores noturnos com presas e fome. Mas tu, Rei soberano, fechaste a boca dos leões. 1000 caíram ao lado de Daniel, 10.000 à sua direita, mas nenhum dano o alcançou. Ao amanhecer, o rei Dário ficou admirado, declarando: o Deus de Daniel vive. Pai, a minha Babilônia moderna pode ser um escritório onde a desonestidade é comum. Um grupo de mensagens saturado de sarcasmo, um campus universitário que zomba da fé,
ensina-me a perseverar com a janela aberta, para que nada me roube este horário sagrado onde meus joelhos confessam quem é meu rei. E se, por abdizerateia, eu enfrentar leões, críticas, rejeições ou perdas, lembra-me que teu anjo ainda desce para fechar bocas famintas, e quando me virem intacto no dia seguinte, toda a glória será tua. Deus amado, me aproximo agora de José, filho de Jacó, o sonhador que vestia túnica colorida e pagou caro por isso. Seus próprios irmãos o lançaram em um poço e o venderam. Na escuridão daquela noite, sem pai para defendê-lo, parecia que a armadilha do caçador tinha vencido. Mas tu estavas com ele. A casa de Potifar prosperou por causa da tua presença com José. Mas ali chegou outra flecha, a calúnia, que o empurrou para a prisão. Naquela cela longe de holofotes, José cultivou tua presença. A sombra do Altíssimo tornou-se sua luz interior, e ele administrou, serviu, interpretou sonhos e preparou uma tábua de salvação para nações inteiras. Quando chegou o momento certo, nem os grilhões nem a distância puderam impedir o avanço de José. De escravo, ele foi elevado a primeiro-ministro do Egito. Aprendo contigo, Senhor, que o caminho para o meu propósito pode passar por corredores de traição, longos, silêncios e aparentes retrocessos. Mas nada pode cancelar teus planos. O poço é uma plataforma para o palácio, e a prisão é um ateliê onde forjas o caráter de um governante. Quando a fome terminou, José perdoou aqueles que o feriram, dizendo: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Assim Deus, quando eu olhar para a seca das minhas finanças ou para as injustiças no meu caminho, eu guardarei meu coração com essa declaração: o que o inimigo planejou para o mal, Deus transformará em bem. Enquanto isso, trabalharei com excelência onde estiver plantado, porque sei que tu estás com os diligentes e os exaltas no tempo certo. Senhor dos exércitos, subo agora a colina onde Débora se sentava debaixo da palmeira. Ela não era guerreira, com espada, nem rainha com cetro, mas era profetisa e mãe em Israel. Quando o teu povo estava oprimido por Sísera, ela ouviu a tua estratégia. Convocou Baraque e declarou vitória antes mesmo de ver uma flecha disparada. Salmo 91 fala sobre a praga que devasta ao meio-dia. Débora viu os carros de ferro invadindo cidades, mas a sua fé moveu outro tipo de carro. A palavra profética respaldada pelo teu poder. Débora inspira aqueles que se sentem pequenos, aqueles que acham que sua voz não tem força, ou que seu lugar não é de destaque, talvez e o seja. Uma dona de casa, um professor, um voluntário, sem aplausos ou visibilidade, mas sob a tua sombra posso libertar nações. Ensina minhas joelhos a ouvirem tuas instruções divinas e minha boca a anunciar aquilo que o céu já decretou. Quando os ventos de guerra soprarem sobre minha comunidade, que eu levante canções de vitória como Débora e Baraque. O som da tua vitória silencie os tambores inimigos. Pastor da minha alma, volto agora os olhos para Davi, autor de tantos salmos e talvez o eco antecipado do nosso Salmo 91 quando adolescente. Cuidando de ovelhas, ele aprendeu que tua fidelidade era seu escudo. Ele enfrentou leões e ursos e descobriu que, com tua força, o pequeno vence o gigante. Quando Saul perseguiu, Davi habitou, literalmente, sob a sombra de cavernas. Ali compôs cânticos de confiança: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. A caverna representa momentos em que os holofotes se apagam e a injustiça nos cerca. Mas a escuridão não é derrota. É incubadora de reis. Na minha caverna, quando as ligações não chegam, quando os currículos não recebem resposta, quando a doença repete seus sintomas, lembra-me que Davi não saiu sozinho da caverna. Com ele saíram 400 homens endividados e aflitos, que se tornaram seu exército valente. Assim, as cavernas de hoje podem se tornar incubadoras de alianças, ministérios e empreendimentos. Tu preparas uma mesa diante dos meus inimigos, e unges minha cabeça com óleo, Rei dos Reis. Abro agora o pergaminho da história de Ester, uma jovem exilada e órfã que, por tua soberania, foi parar no palácio persa. Sob os véus do harém, parecia estar em segurança, mas um decreto de morte pairava sobre o teu povo. O Salmo 91 promete que a praga não tocará a nossa tenda. Mas Ester precisou de jejum e coragem para ativar essa promessa. Com risco de sua própria vida, ela se apresentou diante do rei e encontrou favor. O complô de Amã se voltou contra ele mesmo, e a forca que ele preparou para Mardoqueu foi o seu próprio fim. Pai, muitas vezes tu nos colocas em empresas, governos, artes ou ciência, não apenas para nosso crescimento pessoal, mas para livrar outros do decreto de morte. Dá-me discernimento para identificar estes momentos e ousadia para falar quando o silêncio parecer mais seguro, lembrando que calar pode cooperar com as trevas, mas falar sob a tua direção pode salvar gerações. Deus compassivo, lembro agora de Ruth, a moabita que ficou viúva,
em uma terra de dor. Nem a fome nem o luto a impediram de abraçar a fé de Noemi. Ela escolheu habitar sob o abrigo do Deus de Israel, mesmo sem ter descendência ou segurança financeira. Debaixo de tuas asas, Ruth buscou refúgio, e tu preparaste para ela um resgatador, campos de colheita e uma linhagem que daria origem a Davi. Muito depois, a Jesus, quando meu futuro parecer como um campo colhido, quando minhas mãos sentirem que há poucas espigas para recolher, lembra-me que o Deus de Ruth ainda deixa espigas caídas de propósito. Ainda multiplica quando recolho migalhas com gratidão. Não permitas que a vergonha de ser estrangeiro, viúvo de sonhos ou migrante de expectativas roube minha convicção. Tua sombra alcança até os cantos mais distantes e transforma forasteiros em parte de uma linhagem real. Finalmente, Pai, todas essas histórias apontam para teu Filho, Jesus. Ele habitou de maneira perfeita sob a sombra do Onipotente. Não disse. Satanás citou o Salmo 91. Aos teus anjos dará ordens a teu respeito. Mas Cristo não usou a promessa para atalhos egoístas. Ele submeteu sua vida à tua vontade, mesmo que isso significasse cruz e sepultura. E na hora mais escura, quando parecia que a peste da morte havia vencido, tu o ressuscitaste, provando que nenhuma flecha, peste ou sepultura pode prevalecer contra aqueles que habitam na tua verdade. Agora, em Cristo eu tenho uma herança maior que a de Pedro, Daniel ou José. O sangue dele abriu o Santo dos Santos, e seu Espírito habita em mim, como garantia de proteção e direção. Por isso posso declarar cada versículo do Salmo 91 em primeira pessoa sem medo de exagerar. Poi e em Cristo. Todas as promessas têm o sim e o amém no trabalho, como Daniel escolhe silêncio e oração. Se decretos contrários à tua verdade forem emitidos, permanecerei firme, sabendo que os leões obedecem ao meu Deus na família, como Ruth. Abraço o pacto e a fidelidade. Mesmo quando as finanças estremecem, confiando no Redentor que provê, saúde como Pedro, se as ondas de diagnósticos me assustarem, clamarei salva-me e receberei a mão que me levanta. Na identidade como José, lembro que o poço não cancela meus sonhos, a prisão não invalida meu chamado, e o palácio chegará no tempo certo, no meu chamado. Como Débora, escuto e declaro o que ouço no secreto, convocando outros para a batalha e celebrando a vitória antes de vê-la. Na influência social como Esther, uso minha posição para confrontar a injustiça, confiante de que encontro favor diante dos homens porque o Rei dos Reis me respalda. Nas estações de anonimato, como Davi, transformo cavernas em salas de adoração, compondo salmos e discipulando aqueles que chegam feridos, preparando-nos para os tronos futuros. Sob cada testemunho, pulsa o mesmo refrão. O refúgio não é um lugar geográfico, mas a presença viva de Deus. Quem habita nesse abrigo não está isento de provas, mas atravessa o fogo sem se queimar, e passa pelas águas sem ser submerso. Pai Santo, tomo estas histórias como espelhos e janelas. Espelhos para me ver claramente, reconhecer meus medos, motivações e anseios. Janelas para contemplar possibilidades maiores que minha lógica. Se tu protegeste tantos, também me protegerás. Se abriste mares, também abrirás caminhos em meio a contas, diagnósticos e conflitos. Adiro então à declaração coletiva. O Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Que ao longo deste dia, as vozes de Pedro, Daniel, José, Débora, Davi, Esther, Ruth e, sobretudo, a voz de Jesus, ressoem como um coro de encorajamento para minha jornada. Quando o inimigo sussurrar derrota, responderei com esses testemunhos. Eu também habito sob suas asas eternas, e nada me fará mal. E assim confiante, continuo minha jornada. Onde eu pisar, declaro terreno santo. Onde eu falar, espalharei vida. Onde eu server, levarei salvação, porque o Deus de ontem é o meu refúgio hoje, e promete ser meu refúgio amanhã, Pai amado. Eu me prostro mais uma vez sob a tua sombra segura, guiado pela promessa do Salmo 91, que afirma que as tuas asas são abrigo inexpugnável. Neste momento da oração, desejo abrir cada área do meu ser, permitindo que tua luz penetre nos recantos, que ainda necessitam de direção, proteção e renovação interior. Como barro nas mãos do oleiro, rendo a minha resistência. Entrego expectativas, medos e padrões antigos para que tu remodeles minha essência de acordo com teu design perfeito. Senhor da minha história, coloco diante de ti a bússola dos meus próximos passos. Tu conheces cada encruzilhada escondida. No dia que nasce, negócios a finalizar, conversas delicadas, processos pendentes, e-mails que exigirão respostas, ideias que buscam se tornar projetos. Reconheço que meu entendimento é limitado e que os atalhos frequentemente levam a becos sem saída. Por isso, imploro tua sabedoria, que vai além das estatísticas,
e discerne os motivos do coração. Espírito Santo, ilumina a tela da minha mente com a rota que conduz à paz. Que o meu sim esteja alinhado com teu propósito. Que nem a ambição nem o medo sejam meus conselheiros. Se uma porta parecer atraente, mas esconder armadilhas, fecha menos-a com firmeza. E se outra parecer pequena, mas levar ao vasto campo da tua vontade, dá-me coragem para abri-la. Que tua palavra seja lâmpada para os meus pés, lembrando-me que prefiro um passo curto em obediência do que um salto grande na soberba. Apresento a ti cada contrato, cada investimento, cada parceria. Coloca filtros divinos para detectar sociedades tóxicas e para destacar alianças santas. Inspira-me a redigir cláusulas justas, a praticar preços honestos, a entregar trabalhos que honrem o teu nome. Se a pressão tentar desviar minha ética, que tua voz ressoe em meu interior. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Meu escudo envolve minha casa com um anel de fogo celestial. Coloca sentinelas invisíveis em cada porta e janela. Anula ataques espirituais e neutraliza toda flecha de enfermidade, violência ou roubo. Que a peste que anda nas trevas seja virus, uma narrativa de medo ou pensamentos de autodepreciação, perca força diante da barreira da tua fidelidade. Cubra também meus caminhos, minhas viagens, estradas, avenidas, aeroportos, elevadores. Ordena teus anjos para que vigiem os freios, os semáforos, os motores e os cabos de energia, soprando ventos de calma onde o trânsito tensa os ânimos. Protege minha mente das armadilhas do caçador, que se disfarça em comparações nas redes sociais, filosofias vazias e culto à aparência. Dá-me o capacete da salvação, pensamentos filtrados pela tua verdade, graça e esperança. Forja um escudo emocional contra o bullying sutil, a zombaria sarcástica e a manipulação disfarçada de carinho. Se palavras ferinas tentarem se alojar como farpas, que teu amor as desintegre antes que contamine minha identidade. Guarda meu espírito da mornidão, pois a letargia confunde conforto com bênção. Lembra-me de que quem habita sob tua sombra não permanece inerte nela, mas se encharca de tua presença para refletir tua luz. Se a rotina adormecer minha paixão, envia um sopro de avivamento. Quero ler a tua palavra com os olhos do primeiro amor, adorar com renovado espanto e servir com entusiasmo contagiante. Senhor, coloco meu caráter em teu torno. Retira as asperezas da impaciência que marcam minha convivência familiar. Lima os cantos do orgulho que me levam a competir ao invés de colaborar. Derrete os blocos de teimosia que impedem o teu agir em minha vida. Que a essência de Cristo impregne meu tom de voz, meus gestos e meus silêncios. Renova minha mente para que eu identifique crenças limitantes herdadas ou aprendidas. Aquelas frases internas de não posso, não sou suficiente e vou fracassar. Substituí-as por declarações da tua palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Sou obra-prima de Deus. Fui criado para boas obras. Que a neuroplasticidade do meu cérebro seja moldada pelo ritmo da fé, formando caminhos de gratidão, esperança e alegria. Cura feridas antigas, talvez cicatrizes de rejeições na infância, sombárias, familiares, promessas quebradas ou traições dolorosas. Permite que o bálsamo do teu consolo penetre profundamente na medula da memória, dissolvendo ressentimentos, vergonhas e mágoas. Ensina-me a perdoar, não como quem absolve o ofensor, mas como quem se liberta das correntes que impediam de correr livremente. Onde houve dor, planta empacha. Onde houve abuso, restaura a dignidade. Onde houve traição, planta confiança em ti, Senhor soberano. Apresento diante de ti meus ganhos, gastos e projetos. Declaro integridade em cada transação. Discernimento para distinguir necessidade de capricho e coragem para dizer basta quando a cultura do consumo tentar seduzir meu coração. Derrama criatividade para gerar valor que abençoe outras pessoas e um fluxo de recursos proporcional aos sonhos que tu mesmo semeaste em mim. Se sou empregado, torna-me diligente, pontual, proativo e confiável, sendo luz onde a reclamação ecoa nos corredores. Se sou empreendedor, concede-me inovação, ética incorruptível e equipes onde reine o respeito mútuo. Se estou buscando emprego, alinhe oportunidades que se conectem ao meu propósito e sirvam de trampolim para testemunhos da tua fidelidade. Em tempos de instabilidade, sê a multiplicação do azeite na vasilha da viúva. Ensina-me a administrar tanto na abundância quanto na escassez, a semear generosamente mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Desperta em mim, Senhor, um ministério de generosidade, que minhas mãos estejam sempre prontas a contribuir. Em bolsas de estudo, missões, cestas básicas, tratamentos médicos ou em sonhos que outros estejam tentando realizar. Ao compartilhar, reafirmo que minha segurança vem de ti, não de números em uma conta bancária. Pai de ternuras, coloco meu lar sob a tua cobertura.
Que a dinâmica familiar seja liberta de ciclos tóxicos e adote a cultura da honra. Concede-me paciência para ouvir antes de reagir, coragem para pedir perdão e humildade para concedê-lo. Cura as histórias geracionais, os padrões de violência verbal, os silêncios que ferem e os sarcasmos que corroem a autoestima. Guia meu papel, seja como esposo, esposa, pai, mãe, filho ou filha, para que eu reflita o caráter de Cristo em cada atitude, que eu sirva sem esperar reconhecimento, que eu corrija sem humilhar, que eu encoraje sem hesitar. Protege nossas crianças e adolescentes da exploração digital, da solidão entre quatro paredes e de amizades que levam a caminhos de destruição. Se algum ente querido estiver afastado como o filho pródigo, que a brisa do teu espírito traga à memória o lar e as tuas promessas. Abençoa também meus relacionamentos fora de casa, amizades, igreja, vizinhos e colegas de trabalho ou de estilo. Que o meu círculo de relacionamentos não seja uma câmara de eco que reforça preconceitos, mas um laboratório de crescimento onde se celebre a diversidade e se pratique o amor verdadeiro médico divino. Coloco cada órgão do meu corpo sob o teu olhar atento. Se existirem células rebeldes, ordena que se alinhem. Se houver inflamações escondidas, derrama tua paz e restauração. Se as articulações estiverem desgastadas, renova com tua unção. Se houver fadiga crônica, injeta vigor como o das águias. Abençoa os médicos, exames e terapias. Usa tanto a ciência quanto o milagre, conforme teu querer. E dá-me sabedoria para cultivar hábitos saudáveis, descanso apropriado, hidratação, movimento e uma alimentação que honre o templo que tu me confiaste. Na área emocional, acalma os ataques de pânico, neutraliza os pensamentos obsessivos e dissolve culpas paralisantes. Levanta em mim resiliência baseada em tua verdade. Que a dor seja processada, não suprimida. Que a crise se torne um trampolim, não um poço. Que a vulnerabilidade se transforme em ponte para conexões mais profundas. Pai, no torno do teu trabalhar, gira a minha identidade e molda meu temperamento. Se sou passivo demais, infunde coragem. Se sou impulsivo, planta a pausa reflexiva. Trabalhe meus hábitos secretos, nos pensamentos que cultivo, no conteúdo que consumo, na maneira como administro o meu tempo. Que o fogo do teu forno fortaleça minhas convicções, para que eu não me quebre diante do próximo vendaval. Substitui a autossuficiência por uma dependência saudável, a superficialidade pela profundidade, a pressa pela paciência. Faz de mim um discípulo que aprende em cada detalhe, com o pássaro que confia na provisão diária. Que cresce firme e devagar, com o rio que contorna as pedras sem perder a sua essência. Senhor, ilumina as reuniões de hoje, que minhas palavras tragam soluções, não conflitos. Guia as ligações que preciso fazer, que cada acordo seja justo e abençoado. Protege o caminho dos meus filhos até a escola. Envia teus anjos em cada cruzamento e concede criatividade para as apresentações que devo entregar. Sopra ideias frescas. Abre portas de favor na entrevista daquele amigo que está desempregado. Sê o fiador dele, Senhor, e concede descanso reparador nesta noite, afastando o insônio e os sobressaltos. Pego estas petições e as mergulho na correnteza da tua promessa. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Sei que tu responderás conforme tua sabedoria, e no tempo que for melhor para minha formação. Confiando em ti, deixo de tentar manipular resultados e adoto a postura de expectativa confiante. Tu transformas lagartas em borboletas, cinzas em coroas, lágrimas em fontes de compaixão. Pai, obrigado porque tua cobertura não é para ficarmos paralisados pelo medo, mas é plataforma para avançarmos sem temor. Ao sair deste momento de oração, não caminho curvado pela preocupação, mas erguido pela confiança. Cantarei cânticos no vale e sorrirei no trânsito. Farei o bem a quem não merece. E servirei mesmo debaixo da chuva, porque se tu és nós, ninguém poderá ser contra nós. Assim, alinho minha vontade ao teu propósito, e que cada batida do meu coração seja um sim de obediência, cada respiração um ato de fé, cada passo um testemunho de que o Altíssimo ainda atua na terra. Pai de toda compaixão, tendo apresentado minhas petições, elevo agora meus olhos para além do meu círculo imediato. O teu amor não fica restrito a um templo privado, mas corre como um rio abundante, regando os vales secos ao redor. Assim como o Salmo 91 promete asas seguras para quem confia, também me impulsiona a estender essas asas sobre outros, familiares que sofrem, bairros que clamam, nações que gemem. Deixa-me ser um portador de esperança onde a escuridão parece ter vencido. Médico divino, lembro agora dos hospitais onde o ar tem cheiro de desinfetante e incerteza. Visita cada leito com teu bálsamo de paz.
Toca os pulmões que lutam por oxigênio, os corações que batem de forma irregular, as células que se rebelam com nomes como câncer, lúpus ou doenças desconhecidas. Que tuas asas se estendam sobre esses corpos frágeis e sobre as mentes cansadas dos médicos e enfermeiros. Dá precisão aos cirurgiões, sensibilidade aos radiologistas, ternura aos cuidadores e força às famílias que aguardam resultados. Que não sejam esmagados pelos relatórios, mas encontrem força na tua promessa. Não temerás o terror noturno nem a peste que se propaga nas trevas. Lembro dos enfermos crônicos, aqueles que passam por hemodiálise semana após semana, dos que monitoram o diabetes diariamente, dos que enfrentam dores constantes, mas ainda conseguem sorrir. Pai, injeta coragem, que sintam tua mão sustentando-os, quando o cansaço quiser roubar a chama da esperança. E para aqueles que enfrentam diagnósticos terminais, que a medicina já desenganou, concede-lhes a certeza de que a morte não é derrota, mas a porta para o teu abraço eterno, Senhor, protetor de nossas almas. Ergue um escudo em favor dos que enfrentam batalhas invisíveis. A depressão que adormece os sonhos, a ansiedade que aperta o peito, o trauma que repete pesadelos levanta. Conselheiros sábios, terapeutas compassivos e comunidades que saibam ouvir sem julgar. Silencia as vozes que sussurram. Você não vale nada. E faz ecoar a tua voz, você é meu amado. Cerca aqueles que pensam em desistir da vida com amigos que percebam os sinais, que ofereçam um ombro firme e palavras de esperança. Ilumina as mentes que vagam em escuridão. Ajusta a química cerebral e alinha os pensamentos à tua verdade que liberta, Senhor soberano. Olho agora para os currículos que estão em caixas de entrada sem resposta, para as contas bancárias, em vermelho e para os boletos que se acumulam. Peço que abra as portas de trabalho onde hoje existem muros de competição intensa. Concede ideias criativas para empreendimentos, abençoa oficinas caseiras que possam se tornar microempresas. Serviços profissionais que encontrem seu nicho e talentos artísticos que alcancem audiências. Enquanto o emprego não chega, multiplica os pães e os peixes na despensa. Que o gás não falte, que o aluguel seja pago, que os uniformes escolares apareçam e que as famílias vejam tua provisão em cada detalhe. Abençoa, Senhor, os empregadores, inspira-os a praticar justiça salarial, a manter horários dignos e ambientes seguros. Deus dos que são esquecidos, passa por aqueles que dormem nas ruas, debaixo de pontes ou em calçadas frias. Cobre-os com teu manto de misericórdia, envia alimento quente, programas de reabilitação e oportunidades de reinserção. Desperta empatia em quem passa apressado ao lado deles, para que cada semáforo se torne uma oportunidade de ver o teu rosto no rosto do necessitado. Protege as crianças que catam lixo em busca de restos, para que não caiam em redes de tráfico ou em vícios que escravizam. Que a tua igreja desperte da zona de conforto e transforme refeitórios comunitários em centros de restauração integral. Pai eterno, cerca as escolas, creches e universidades com tua proteção. Desativa balas antes de serem disparadas, boatos antes de ferirem, drogas antes de prenderem, e planta professores que inspirem, diretores que liderem com visão e mentores que encorajem. Protege as identidades em formação, para que redes sociais não ditem valor nem distorçam a autoestima com filtros irreais. Declaro que nossos jovens caminharão como Daniel e seus amigos, 10 vezes mais sábios porque bebem da fonte eterna Deias do Pactos. Visita os lares onde a comunicação se transformou em campos minados. Silência, gritos, derrete o gelo do silêncio e dissipa a infidelidade oculta. Dá humildade para pedir perdão e coragem para perdoar. Cura memórias de humilhação, transforma discussões em diálogos, acusações em acordos, infidelidade em reconciliação. Que os filhos cresçam vendo exemplos de respeito e ternura, e não de violência. Levanta famílias que sejam faróis de luz em seus bairros, testemunhos vivos de que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Rei Supremo, coloco diante de ti as autoridades, presidentes, governadores, prefeitos, juízes, deputados, senadores, policiais, bombeiros, médicos do setor público e professores. Dá a eles o temor de Deus que vence o temor dos homens, remove os véus da corrupção, expõe obras ocultas e revela subornos. Cerca os íntegros com conselhos sábios e leva os corruptos ao arrependimento. Abençoa aqueles que elaboram leis justas, frustra projetos que promovem a morte, a divisão e a injustiça, e enche de compaixão os que administram recursos públicos, para que priorizem escolas e hospitais acima de luxos pessoais. Envia um avivamento aos salões do governo, que surjam círculos de oração, estudos bíblicos e decisões inspiradas pelo céu. Levanta líderes como José e Esther para salvar cidades.
como Neemias para reconstruir muros e economias, e como Débora para julgar com sabedoria profética, Senhor. Anima os líderes a proteger a liberdade religiosa, a defender os indefesos e a praticar a justiça restaurativa. Pai protetor, cobre com tua graça os policiais, guardas, paramédicos, bombeiros e socorristas que enfrentam incêndios e desastres. Veste-os com coragem ética livrosa do cinismo e da brutalidade, e mantém seus lares em paz enquanto eles patrulham as ruas ou enfrentam emergências com cada escudo, colete e capacete seja reforçado com tua promessa. Aos teus anjos dará ordens ao meu respeito. Senhor das nações, desperta a tua igreja no Brasil e em toda a América Latina, para que os púlpitos sejam cheios de fogo santo e não de vaidade, e para que os ministérios cuidem das viúvas, órfãos e migrantes. Rompe a competição entre congregações, faz florescer a colaboração e a hospitalidade. Protege os pastores do desânimo, da tentação e do esgotamento. Renova os músicos de louvor, concede discernimento aos intercessores e multiplica os recursos para missionários. Que cada templo, físico ou digital, seja uma clínica espiritual para curar as cidades. Deus da história abençoa nosso país de norte a sul, do campo às cidades, das comunidades indígenas aos centros urbanos. Riga os compas, protege os pescadores no mar, inspira os artesãos e os engenheiros, dá chuvas ao tempo certo, colheitas abundantes, energia limpa e vacinas suficientes, traz paz onde a violência domina, desarticula organizações criminosas, resgata jovens das drogas, transforma locais de tráfico em locais de restauração e converte bairros sem esperança em comunidades cheias de vida, risos e dignidade. Que cada comunidade indígena receba respeito por sua língua e cultura, acesso à saúde e oportunidades de crescimento sem perder sua essência. Príncipe da paz, viajo agora em oração para lugares onde há guerra e destruição. Estende tua mão sobre Ucrânia, Gaza, Sudão, Mianmar e todos os lugares onde a violência rouba a infância e o futuro. Inclina os corações dos governantes para acordos de paz. Abre corredores humanitários e levanta igrejas locais que compartilhem medicamentos e consolo. Sopra sabedoria sobre os diplomatas para firmar tratados duradouros e que os refugiados encontrem braços abertos e lares seguros. Criador soberano, quando vemos incêndios florestais, furacões, secas e terremotos, pedimos que tenhas misericórdia dos agricultores que olham para o céu esperando chuva, e dos pescadores que encontram redes vazias. Ensina os governos e as empresas a cuidarem da criação sem explorá-la. Inspira os cientistas a desenvolverem energias limpas e comunidades a praticarem o cuidado ambiental com responsabilidade. Que a tua igreja lidere projetos de reflorestamento, limpeza de rios e hortas comunitárias como testemunho de boa administração dos teus recursos. Pai de sabedoria, pedimos que reduzas a desigualdade tecnológica que deixa tantos para trás. Prover computadores para escolas rurais, treinar professores em novas metodologias, instalar internet onde o sinal ainda é um luxo e conceder bolsas de estudo para crianças talentosas que não têm recursos. Protege as meninas que abandonam a escola por falta de absorventes ou por medo da violência no trajeto. Que nenhum talento se perca por falta de oportunidade. Deus justo desmantela as estruturas de racismo, machismo e injustiça. Expõe a corrupção, levanta juízes e promotores íntegros, cura as feridas históricas entre comunidades indígenas e colonos, entre policiais e bairros, entre patrões e trabalhadores. Levanta pacificadores que saibam ouvir e construir pontes. Senhor, clamamos por um avivamento que desperte consciências, que universidades vejam brotar grupos de oração em seus auditórios, que plataformas digitais sejam inundadas com testemunhos e ensinamentos que libertam. Que a cultura popular reflita valores do teu reino com filmes que celebrem o sacrifício, músicas que exaltem a fidelidade e arte que denuncia a injustiça e anuncia a esperança. Pai, mergulhamos todas essas petições no teu rio de misericórdia, assim como o salmista confiava em tuas asas. Não queremos determinar o método ou o tempo. Apenas apresentamos nomes, rostos e lugares, certos de que nenhuma lágrima se perde. Diante de ti, envia anjos, envia recursos, envia milagres, envia consolo e envia a nós, com mãos prontas, pés ágeis, vozes proféticas e corações sensíveis. Que ao respondermos ao teu chamado, nossas vidas sejam resposta para a oração de outras pessoas, transformando bairros em jardins, hospitais em lugares de esperança, parlamentos em espaços de consciência e prisões em locais de reforma. Que cada família possa declarar: o Altíssimo fez grandes coisas por nós. Em ti encontramos refúgio. Em tua fidelidade confiamos. E a partir deste lugar seguro estendemos tua sombra sobre a terra que tu amas. Pai Celestial, depois de intercedermos pelas necessidades de tantos, volta ao silêncio interior para que,
Teu Espírito faça a obra delicada, a cirurgia da alma que remove medos antigos, planta convicções novas e fortalece os músculos da fé. Desejo crescer à estatura de Cristo, como Paulo escreveu em Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a um homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa plenitude não é apenas um prêmio futuro, mas começa hoje nos corredores da minha mente, nos hábitos que cultivo, na maneira como respondo ao vizinho, ao chefe e até àquela voz interna que tenta me sabotar. Tua palavra me exorta. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, eu me disponho a esse processo de metamorfose. Assim como a lagarta se recolhe no casulo para emergir como borboleta, eu me escondo sob a tua sombra, a mesma celebrada no Salmo 91, para que minhas células espirituais sejam reorganizadas. Superficialmente pode parecer que nada acontece, mas por dentro, as proteínas da tua graça estão quebrando as correntes do passado e tecendo asas de propósito. Renova, meu Deus, os caminhos neuronais onde se instalou a mentalidade de escassez, que toda vez que o saldo bancário tentar me lançar em ansiedade, surja espontaneamente a verdade. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Restaura também a maneira como vejo as pessoas. Quando a ofensa quiser erguer muros, lembra-me de que se alguém está em Cristo, nova criatura é, que eu veja o próximo como uma obra em processo, não como um caso perdido. E quando eu me olhar no espelho e ouvir aquela voz sussurrando, você não é suficiente, que eu me lembre de que fui criado um pouco menor que os anjos e coroado de glória e honra por ti, Pai. Fala comigo sobre o fruto do teu Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Não quero ostentar dons sem raízes profundas, prefiro menos aplausos e mais coerência. Assim como o galho se conecta ao tronco para receber a seiva, eu me conecto a Cristo até que o amor seja minha primeira reação, a paz seja meu perfume, e a paciência seja meu tom de voz. Amor que escolhe servir tanto ao agradecido quanto ao ingrato. Alegria que floresce mesmo nos dias nublados, porque se alimenta da fidelidade recordada. Paz que silencia tempestades internas e transforma minha presença em descanso para os outros. Paciência que transforma filas longas em santuários de oração. Benignidade e bondade que buscam levantar o caído intencionalmente. FTPC recusa a medir possibilidades pelas estatísticas humanas. Mansidão que evita respostas ásperas e escolhe a suavidade que desarma corações. Domínio próprio que governa impulsos e foca a energia em metas celestiais. Cultiva este jardim, Senhor, arrancando as ervas daninhas do sarcasmo, da crítica sem misericórdia e da inveja disfarçada de competição saudável. Rega minhas madrugadas com devoção, meus meio-dias com gratidão e meus entardeceres com autoexame em tua presença. Permite que aqueles que convivem comigo sintam a atmosfera de Cristo e desejem plantar as mesmas sementes de luz em suas próprias vidas. As grandes vitórias não são forjadas em estádios cheios, mas em madrugadas silenciosas, quando a carne quer continuar dormindo, mas o Espírito sussurra: levanta-te e busca o rosto de Deus. Santifica-me nestes vulcões silenciosos do cotidiano, na ética ao preencher uma planilha, na pureza quando anúncios ambíguos surgem nas telas, na honestidade ao reportar as horas de trabalho. Concede-me a convicção de José na casa de Potifar, que dizia: como poderia eu cometer tal maldade e pecar contra Deus? E quando a prova não for de tentação, mas de resistência, menos como um diagnóstico prolongado, uma crise financeira persistente ou a distância de alguém que amo, lembra-me de que a tribulação produz paciência. A paciência produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Não permitas que a frustração me torne cínico. Usa a pressão como um forno que tempera a espada. Que cada atraso aparente seja um treino de resiliência, e cada não seja um prelúdio para um sim melhor preparado por ti. Espírito Santo, inspira-me a tecer um calendário equilibrado, onde convivam sem rivalidade a oração, o trabalho, o descanso, o estudo, o exercício e o lazer saudável. Ensina-me que o sábado não é um luxo, mas uma vacina contra a idolatria da produtividade. Paciência que transforma filas longas em santuários de oração. Benignidade e bondade que buscam levantar o caído intencionalmente. FQC recusa a medir possibilidades pelas estatísticas humanas. Mansidão que evita respostas ásperas e escolhe a suavidade que desarma corações. Domínio próprio que governa impulsos e foca a energia em metas celestiais.
Cultiva este jardim, Senhor, arrancando as ervas daninhas do sarcasmo, da crítica sem misericórdia e da inveja disfarçada de competição saudável. Rega minhas madrugadas com devoção, meus meio-dias com gratidão e meus entardeceres com autoexame em tua presença. Permite que aqueles que convivem comigo sintam a atmosfera de Cristo e desejem plantar as mesmas sementes de luz em suas próprias vidas. As grandes vitórias não são forjadas em estádios cheios, mas em madrugadas silenciosas, quando a carne quer continuar dormindo. Mas o Espírito sussurra: levanta-te e busca o rosto de Deus. Santifica-me nestes vulcões silenciosos do cotidiano, na ética ao preencher uma planilha, na pureza quando anúncios ambíguos surgem nas telas, na honestidade ao reportar as horas de trabalho. Concede-me a convicção de José na casa de Potifar, que dizia: como poderia eu cometer tal maldade e pecar contra Deus? E quando a prova não for de tentação, mas de resistência, menos como um diagnóstico prolongado, uma crise financeira persistente ou a distância de alguém que amo, lembra-me de que a tribulação produz paciência. A paciência produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Não permitas que a frustração me torne cínico. Usa a pressão como um forno que tempera a espada. Que cada atraso aparente seja um treino de resiliência, e cada não seja um prelúdio para um sim melhor preparado por ti. Espírito Santo, inspira-me a tecer um calendário equilibrado, onde convivam sem rivalidade a oração, o trabalho, o descanso, o estudo, o exercício e o lazer saudável. Ensina-me que o sábado não é um luxo, mas uma vacina contra a idolatria da produtividade. Dá-me coragem para desligar o celular por 1 hora e acender meu coração na leitura da tua palavra. Permite que eu caminhe sem fones de ouvido para ouvir as parábolas que o vento conta entre as árvores. Convida-me a jejuns que não busquem méritos, mas ampliem minha compaixão. A vigílias que não sejam para vanglória, mas para comunhão íntima contigo. Ensina-me a praticar a leitura orante, saboreando cada versículo como quem saboreia um café artesanal, deixando que a tua palavra penetre nos lugares profundos do Milcia. Guia minha mão ao escrever em meus diários, onde anoto gratidões e lamentos, até que ambos se encontrem na adoração. Transforma cada suspiro em uma oração curta. Jesus, confio em ti, e cada risada em um aleluia espontâneo. Assim como teu filho lavou os pés empoeirados na noite anterior à cruz. Faz de mim um discípulo que não compete pelo lugar de honra, mas disputa a toalha e a bacia para servir. Que minha agenda inclua ligações para idosos esquecidos, tutoria para crianças que precisam de reforço escolar e cestas básicas para famílias que vivem com o orçamento sempre apertado. Na minha igreja, ensina-me a preencher as brechas sem esperar microfone, a organizar cadeiras, limpar banheiros, criar artes, discipular novos convertidos. No uso dos meus recursos, lembra-me de que a ferrugem testemunha contra a avareza. Inspira-me a viver uma generosidade criativa, oferecendo microcréditos, bolsas de estudos, doando horas profissionais, emprestando sem cobrar juros e deixando gorjetas que surpreendam, transformando minha carteira em um altar onde o ego diminui e a alegria transborda. Jesus disse que o grão de trigo que não morre fica só, mas se morre, produz muitos frutos. Mostra-me as áreas onde ainda me agarro ao controle, à reputação ou a narrativas heróicas sobre mim mesmo. Se desejas podar os galhos do meu orgulho, eu o sustentarei para que o corte não seja em vão. Quando o reconhecimento for dado a outro, concede-me liberdade para aplaudir de coração sincero, sabendo que o aplauso que realmente importa vem dos teus lábios. Muito bem, servo bom e fiel. Pai de luz, examina minhas intenções com a lanterna do teu espírito. Pergunta ao meu coração: por que desejo certos resultados? É desejo de servir ou fome de aprovação? Ajusta minhas lentes para que eu não confunda popularidade com impacto, influência com relevância eterna. Se minha plataforma crescer, que cresça também minha responsabilidade diante de ti. Se diminuir, que a minha paixão não diminua. Mantém meu coração tão leve que quando o vento do teu espírito soprar, ele se eleve sem impedimentos. Ninguém amadurece isolado. Até os eremitas precisavam de correspondência espiritual. Cerca-me de amigos que falem a verdade com amor e que recebam minha verdade com gratidão. Dá-me mentores que desafiem minhas zonas de conforto e discípulos aos quais eu possa transmitir o que aprendi. Que nossas mesas misturem risadas, orações, refeições simples e planos para servir. É eu próximo. Tua palavra diz: quem anda com o sábio será sábio. Que essa sabedoria coletiva gere projetos com impacto real e nos proteja de doutrinas estranhas e decisões imprudentes. Salmo 91 termina dizendo: fartá-lo-ei com longura de dias
e lhe mostrarei a minha salvação. Essa promessa me faz olhar além dos anos terrenos, lembrando que a morte é apenas uma porta para o teu abraço eterno. Danos, Senhor, a mentalidade de peregrinos, usando o que é temporário sem nos apegarmos, investindo no céu onde nem traça, nem ladrões destroem. Cada talento artístico, cada linha de código, cada venda, cada artigo acadêmico pode ganhar valor eterno quando rendido ao teu reino. Guia minhas decisões profissionais e pessoais para este horizonte, para que a pressa não roube o que é eterno. Ensina-me a abençoar os meus netos, mesmo que ainda não tenham nascido, através de um legado de fé, livros anotados e sementes de árvores que talvez eu não veja crescer, mas outros desfrutarão. Ensina-me a investir em traduções bíblicas, em línguas que eu talvez nunca fale, pois aqueles que semeiam olhando para o vento não semearão, mas eu escolho semear olhando para o rosto daquele que vem. Deus de alegria abundante, torna-te meu canto constante. Que a renovação não pareça um hospital frio, mas um ginásio com música vibrante, onde a obediência não seja uma camisa de força, mas uma pista de dança onde cada passo marcado pelo teu espírito se torna uma coreografia de liberdade. Quero rir com honestidade, chorar sem amargura, trabalhar com excelência e descansar sem culpa. Essa plenitude, esse shalom, é o testemunho vivo de que quem habita no esconderijo do Altíssimo pode viver leve em um mundo pesado. Assim, entrego-me ao teu processo de artesão, sabendo que a obra que começaste em mim, tu a completarás, até o dia de Cristo Jesus. Não temo o teu trabalhar em mim, pelo contrário, me alegro pelo que virá, ser um vaso de honra que sacia outros, uma flecha polida que atinge alvos divinos, uma lâmpada que brilha até o último sopro de vida. Sob tuas asas, continuo encontrando o microclima ideal para crescer. Nenhuma praga de mediocridade tocará o meu destino. Nenhuma flecha de distração dividirá a minha visão, pois a tua fidelidade é o meu escudo. Hoje e para sempre, Altíssimo, caminhamos contigo desde o amanhecer até o cume desta oração. Cada etapa foi um eco da verdade proclamada pelo Salmo 91. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus em quem confiamos. Agora, enquanto o sol sobe prometendo plenitude, reunimos os fios de gratidão, intercessão e transformação para tecer um final que te glorifique. Obrigado por ouvir cada palavra sussurrada, cada suspiro silencioso. Como perfume de nardo, derramamos nossa adoração aos teus pés. Como sementes de mostarda, colocamos nossas petições em tuas mãos férteis, crendo que nenhuma palavra retornará vazia, mas produzirá colheitas de salvação, cura e avivamento. Pai bom, mais uma vez te reconhecemos como nosso esconderijo. Ao sairmos deste momento de oração, declaramos que a sombra das tuas asas não desaparece quando abrimos os olhos, mas permanece sobre cada passo que damos. Nesta certeza proclamamos refúgio perpétuo. Quando as tempestades das notícias espalharem medo, lembraremos que, ainda que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Proteção ativa. Quando o inimigo preparar armadilhas, veremos teus anjos se moverem com estratégias superiores. Tua presença será escudo de dia e de noite. Confiança renovada. Não importa se a economia oscila ou se os diagnósticos humanos contradizem a esperança. A fidelidade que sustentou Pedro sobre as águas e Daniel na cova é a mesma que nos acompanha hoje, Senhor. Abraçamos este novo dia como território consagrado. Onde nossos pés pisarem, declaramos solo santo. Onde nossas palavras ecoarem, proclamamos boas novas. Onde nossas mãos servirem, manifestamos teu reino. Faz de nossos lares faróis de paz, de nossos empregos oficinas de justiça, de nossas redes sociais vitrines de virtude e consolo. Que aqueles ao nosso redor percebam um perfume celestial e saibam que estivemos contigo. Agora abençoamos cada pessoa que ouve esta oração com o Salmo 91. Poderosa oração de refúgio, proteção e confiança em Deus. Que o Senhor cubra a tua mente com pensamentos de vida e te livre do terror noturno. A tua família vive em harmonia, provisão e saúde integral. Que teus projetos floresçam no tempo certo e tuas finanças reflitam a economia do céu. Que teu corpo se renove com vigor como a águia e teu espírito arda com o primeiro amor. Que a tua voz seja trombeta de justiça e tuas pegadas deixem rastros de misericórdia. Declaramos que nenhuma praga chegará à tua casa e que verás com os teus próprios olhos a queda dos planos malignos. Que a tua boca se abra para testemunhar. O Altíssimo fez grandes coisas por mim. Com alegria antecipada, celebramos as portas abertas que antes estavam trancadas. Reencontros familiares tão esperados, contratos rustos, diagnósticos revertidos, sonhos ressuscitados. E mesmo quando a resposta chegar embrulhada em processo, caminharemos confiantes,
pois mais precioso que o milagre visível é a certeza da tua companhia constante. Pai, selamos esta oração com louvor. Bendito sejas de geração em geração. As tuas obras se estendem como constelações, os teus caminhos são perfeitos, tua misericórdia é inesgotável. Obrigado por nos chamar de filhos, por nos capacitar como intercessores e por nos convidar a viver sob a sombra do Onipotente. Assim, concluímos esta jornada de oração reafirmando o tema que nos trouxe aqui: refúgio, proteção e confiança em Deus com um só coração. Elevamos a doxologia que atravessa os séculos. A Ele seja a glória, a honra e o poder para todo o sempre. Amém. Agora, querido ouvinte, receba esta bênção final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Onde quer que você vá, lembre-se, o Altíssimo te cobre, os seus anjos te escoltam, e a sua paz dirige os teus pensamentos. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Se esta oração de refúgio, proteção e confiança tocou sua vida, curta e compartilhe para que mais pessoas encontrem o abrigo do Altíssimo. Inscreva-se e ative o sininho para receber novas doses de fé. Cada manhã, deixe nos comentários como Deus te protegeu ou qual pedido você deseja apresentar, para que possamos orar por você. O seu testemunho pode ser a fagulha de esperança que aquece outro coração. Juntos, construímos uma comunidade que declara: o Senhor é o meu refúgio. Obrigado por orar comigo hoje. Declaro que a paz de Cristo guarde a sua mente e a sua casa, que a luz dele ilumine cada passo e o amor dele sustente o seu coração. Permaneça firme sob a sua sombra. Que bênçãos, prosperidade e alegria estejam sobre você e sua família, hoje e sempre. A obra de Deus em sua vida está apenas começando. Para continuar fortalecendo sua fé, clique agora no vídeo recomendado que aparece em sua tela e abre-se na palavra que transforma corações. Permita que cada ensinamento seja um degrau para vitórias maiores. Que Deus te abençoe abundantemente, Jesus.